Eu me separei do meu esposo devido à sua traição que aconteceu há 3 anos. Ele foi infiel com minha irmã mais nova. Eles me convidaram para participar da cerimônia do casamento deles. Minha mãe também confirmou sua presença na celebração. Naquele momento, senti que minha mãe também havia me decepcionado profundamente. Em seguida, ela proferiu: "Vou realizar algo divertido, aguarde para ver." Sou Paula, e já tinha um plano para aplicar uma punição adequada a ambos. Meu marido e eu éramos colegas de trabalho na mesma empresa, onde eu exercia a função de sua supervisora. Apesar de sua instabilidade inicial, ele sempre demonstrou sinceridade e simpatia. Minha responsabilidade incluía treiná-lo e orientá-lo nas nuances do trabalho. No início, ele estava ansioso devido à falta de familiaridade com o cargo, mas gradualmente nos aproximamos. "Paula, você estará livre no próximo dia de folga." Fiquei surpreendida com o convite para um encontro, mas encantada ao notar sua maturidade fora do ambiente de trabalho, o que fez meu coração bater mais forte. A partir desse momento, passamos a sair juntos regularmente. "Paula, você aceita ser minha namorada?" 6 meses depois de oficializarmos o namoro, ele conseguiu lidar com as responsabilidades do trabalho de forma independente, tornando-se um ativo valioso para nossa empresa. Senti-me tão orgulhosa quanto se fosse minha própria conquista ao vê-lo receber elogios dos outros gestores da empresa. Posteriormente, ele foi promovido e transferido para outro setor, e foi então que fez a proposta. "Paula, você quer se casar comigo?" "Sim, ficaria muito feliz." No casamento, meus pais e minha irmã mais nova, Esther, rapidamente se afeiçoaram a Breno, e a cerimônia transcorreu tranquilamente. Esther, em particular, já que tinha a mesma idade que Breno, entendeu-se bem com ele desde o início. "Você é muito sortuda por se casar com um homem tão amável quanto Breno, e parece que as pessoas têm grandes expectativas em relação a ele no trabalho, certo?" Ela tinha acabado de terminar com o namorado e parecia desejar o casamento, expressando seus ciúmes de mim. Após o casamento, continuei trabalhando e cuidando das tarefas domésticas, apoiando Breno tanto em seu emprego quanto em nossa vida pessoal. Ou pelo menos, pensava que estava apoiando. Cerca de 1 ano após o casamento, ele começou a chegar em casa cada vez mais tarde e mal tínhamos oportunidade de jantar juntos. "Ei, Breno, não temos discutido sobre o trabalho ultimamente, está tudo bem. Não há problema algum. Mas você está chegando tarde todos os dias, se há algo em que eu possa ajudar." Não precisa." "É isso mesmo?" Antes, ele costumava compartilhar tudo comigo, mas ultimamente parecia ficar irritado quando tocava no assunto do trabalho. Em seus dias de folga, ele passava o tempo todo dormindo, alegando estar exausto, ou saía para espairecer. Sentindo que não estávamos mais passando tempo de qualidade juntos, fiz uma sugestão a Breno. "Ei, Breno, que tal irmos a um spa no próximo mês, durante as férias?" Minha irmã recomendou um lugar para nós. Um spa. Spa é um lugar onde podemos aliviar o corpo e a mente do estresse diário do trabalho. Ele parecia ocupado, então fiz uma reserva em um hotel com spa para ele. Uma semana antes da viagem ao spa, perguntei a Breno: "Que horas devemos partir na próxima semana?" "A viagem ao spa é na próxima semana?" Eu esqueci de mencionar que tenho uma viagem de negócios no próximo fim de semana. "Mas você sabia da viagem ao spa há algum tempo?" "Bem, é trabalho, não pode ser evitado." "Trabalho, claro, entendi." O departamento de Breno parecia tão agitado quanto sempre, com frequentes viagens de negócios. Parece que não tive escolha a não ser desistir dessa vez também. Como sempre, Breno partiu cedo de manhã para sua viagem de negócios. Se as coisas tivessem ocorrido como planejado, estaríamos a caminho do spa agora. Enquanto me sentia assim, recebi uma ligação do hotel onde havia feito a reserva. Apesar de ter enviado um e-mail de cancelamento, eles disseram que não o receberam devido a um erro e ligaram para confirmar nosso horário de chegada. Bem, então eu poderia convidar a Esther.
Liguei para a casa dos meus pais, mas descobri que Esther estava fora desde amanhã e não voltaria para casa. Decidi, então, convidar minha mãe para o spa como última alternativa. Embora eu não tivesse muita esperança de que minha mãe pudesse ir com um aviso tão curto, surpreendentemente ela concordou. Mesmo? Não tem problema deixar o papai sozinho? Na verdade, estou mais preocupada com você do que com seu pai. Ela percebeu que eu estava passando por um momento difícil ultimamente e decidiu me acompanhar na viagem. Obrigada, mãe. Eu que devo agradecer a você. Estou feliz por podermos fazer essa viagem juntas, só nós duas. Decidi aproveitar a viagem com minha mãe, algo que não fazíamos há muito tempo. No entanto, quando chegamos ao hotel, minha mãe e eu testemunhamos algo inacreditável. Mãe, dê uma olhada nisso. No hotel, lá estava Breno, supostamente em sua viagem de negócios, de braços dados com uma mulher, aparentemente feliz, entrando no mesmo hotel em que estávamos hospedadas. No exato momento em que eles adentraram o hotel, a mulher que acompanhava a Breno virou o rosto na nossa direção por um instante. Isso não pode ser real. A mulher que estava com o Breno era minha irmã Esther. Após esse momento, fiquei em choque e mal me lembro de como cheguei em casa. Depois de tomar um chá que minha mãe preparou para mim, finalmente comecei a acalmar minhas emoções. Ele me enganou. Não apenas Breno, mas também Esther me enganaram. Após me acalmar, liguei para o departamento de Breno. Minhas suspeitas se confirmaram. Nos últimos anos, o departamento dele vinha tentando reduzir a carga de trabalho, evitando viagens de negócios e horas extras o máximo possível. Quando compartilhei com minha mãe os dias em que Breno chegava tarde ou estava em viagens de negócios, ela mencionou casualmente que Esther também não estava em casa durante esses dias. Em todos esses dias em que ele chegava tarde ou estava em viagens de negócios, ele estava se encontrando com Esther, não é? Quando descobri a verdade, senti mais raiva do que tristeza. Mãe, vou pedir o divórcio de Breno. Não quero ver Esther, então não vou visitar a casa por um tempo. Ela permaneceu em silêncio e compreendeu meus sentimentos. Preparei tudo antes da volta de Breno para casa. Organizei os documentos do divórcio, fiz um novo contrato para uma nova residência onde iria morar e comecei a embalar minhas coisas. Deixei a carta contendo os documentos do divórcio para Breno em nossa antiga casa. Todos os detalhes relacionados à pensão alimentícia e outros assuntos seriam tratados pelo advogado, conforme mencionado na carta, e cortei todo o contato com ele. Decidi não revelar meu novo endereço aos meus pais, pois não desejava que Esther e Breno soubessem. Embora trabalhássemos na mesma empresa, evitava qualquer interação com ele. Talvez percebendo a inevitabilidade da situação, ele concordou prontamente com o divórcio. Ele não compartilhou o motivo do nosso divórcio com nossos colegas, mas parece que eles perceberam pela minha atitude e optaram por não abordar o assunto. Assim, 3 anos se passaram, mantendo certa distância entre ele, minha família e eu. Após terminar o trabalho e voltar para minha casa, encontrei minha mãe esperando por mim. Mãe, o que aconteceu? Ela tinha algo importante a me comunicar e me mostrou um convite. Isso é do Breno e da Esther. Fiquei surpresa ao descobrir que Esther havia deixado nossa casa e estava vivendo com Breno. Suspeitava que eles pudessem se casar, mas não imaginava que realizariam uma cerimônia de casamento e convidariam nossos pais. Então, mãe, você vai comparecer? Claro que vou. Entendi. A única que ainda não conseguia perdoá-los era eu. Certamente eles deviam ter percebido isso, o que explicaria por que convidaram apenas nossos pais para o casamento. Eu não tinha o direito de interferir, visto que me afastei de Breno e dos meus pais. Vendo minha tristeza, minha mãe sorriu e disse: "Não se preocupe, não vou porque já os perdoei. Apenas espere e verá." No dia do casamento, minha mãe me ligou através de uma chamada de vídeo. Eu não quero ver o rosto deles. Eu estava prestes a encerrar a chamada, mas me lembrei das palavras de minha mãe mais cedo e mantive a chamada ativa.
A tela mostrava uma apresentação de slides em andamento, e o mestre de cerimônias começou a introduzir os slides. Esta apresentação de slides foi preparada pela mãe da noiva, que reuniu fotos desde o nascimento de sua amada filha até o presente, criando assim esta emocionante apresentação. Fiquei surpresa ao ver minha mãe, que não era muito familiarizada com tecnologia, criando uma apresentação de slides tão elaborada, o que despertou um sentimento de melancolia em mim. Mãe, você fez tudo isso para Esther? No entanto, no instante seguinte, fui cativada pela tela. Essa não é a Esther. A apresentação de slides começou com uma foto minha desde o nascimento. O mestre de cerimônias prosseguiu. Tão adorável. Há uma semelhança com a Esther de alguma forma. Enquanto os convidados assistiam com descontração, a expressão de Esther endureceu. O mestre de cerimônias continuou. Desde jovem, a noiva sempre foi dedicada à sua família, uma estudante diligente que conseguiu ingressar na universidade de seus sonhos. Após começar sua carreira, tornou-se uma funcionária altamente confiável na empresa. Os amigos e colegas de Esther, que conheciam sua trajetória acadêmica e profissional, começaram a se entusiasmar. Espera aí, essa é uma foto da festa de boas-vindas na universidade, não é? A Esther não estudou em uma universidade tão boa, não é? Ei, essa não é uma foto da festa de boas-vindas da empresa? Aguarde um minuto, olhando de perto, é completamente diferente. Espere, isso não é a Esther. Breno também parecia ter percebido. O que diabos está acontecendo? Isso não é a Esther. O mestre de cerimônias, sem notar a palidez no rosto da noiva e do noivo, continuou a avançar com os slides. Então, ela conheceu o noivo, Breno, na empresa. Segundo a mãe da noiva, ela o instruiu e treinou inicialmente. Depois, os dois se casaram. Bem, o que se seguiu foram fotos do meu casamento com Breno. O mestre de cerimônias não conseguiu esconder sua perplexidade. Percebendo algo estranho, o mestre de cerimônias ficou em silêncio por um momento. Nesse momento, minha mãe subiu ao palco e pegou o microfone. A partir daqui, vou assumir e explicar. Ela proferiu com suavidade enquanto continuava a avançar os slides. Mesmo após o casamento, minha filha apoiou-o tanto na vida pessoal quanto na profissional. No entanto, devido à crescente ocupação de Breno, ele não conseguia mais encontrar tempo para ela. Então, minha filha planejou uma viagem ao spa para ajudar a aliviar o estresse dele. Por favor, espere um momento. Ignorando os rostos pálidos de Esther e suas tentativas frenéticas de detê-la, minha mãe continuou com a apresentação de slides. A próxima imagem mostrava os dois entrando juntos no hotel do spa, muito próximos um do outro. Finalmente, a noiva e o noivo apareceram nas fotos, deixando tanto o mestre de cerimônias quanto os convidados em silêncio. No entanto, Breno e Esther ficaram ainda mais pálidos. Mas Breno recusou a viagem planejada por minha filha devido a uma viagem de negócios, alegando que era inevitável devido ao trabalho. Minha filha me convidou para o spa, e foi lá que testemunhamos o envolvimento deles. Com essas palavras, todos começaram a falar e comentar sobre o que minha mãe havia revelado. Um caso. E este casamento é para Esther e Breno, certo? Será que esse casamento é baseado em seu relacionamento? Minha mãe continuou a exposição gradualmente. Mas por que a mãe da Esther? Para responder às perguntas dos convidados, minha mãe continuou a exposição lentamente. Breno prometeu se casar com minha amada filha, Paula, e fazê-la feliz, mas, em vez disso, ele a traiu. Para piorar, ele traiu Paula com sua própria irmã, Esther. Mãe, por favor, pare com isso. Hoje é o dia do meu casamento. Por que você não celebra minha felicidade? Esther chorava enquanto tentava evitar sua mãe. Mesmo assim, minha mãe olhou com firmeza para Esther e disse: sempre desejei a sua felicidade, mas você foi quem a destruiu primeiro. Paula sempre considerou não apenas a si mesma, mas também a felicidade de sua família. E você, Esther, já considerou o quanto suas ações feriram Paula?
Bem, ela sempre parecia tão feliz, não achei justo. Então, em vez de se alegrar pela felicidade de sua família, você se deixou consumir pelos ciúmes, não é mesmo? Sogra, por favor, pare com isso, ela também é sua filha. Se é assim, você não pode celebrar o nosso novo começo. Por que está fazendo isso? Eu não quero me tornar parte da família de alguém tão desonesto como você. Eu vi claramente isso na cerimônia de hoje. Se você realmente planeja começar algo com Esther, por que não convidou uma única pessoa de sua própria empresa? Se você vai realizar uma cerimônia tão grandiosa, por que não se desculpou com Paula? É egoísta nos convidar para o casamento sem fazer nenhum esforço. Mas Paula tem me ignorado o tempo todo. Claro, depois do que você fez, é natural. Mas tudo isso já passou, não é verdade? Você acha que as feridas dela vão cicatrizar em apenas 3 anos? E você acredita que pode reconquistar nossa confiança tão rapidamente? Isso é ridículo. Após essas palavras, minha mãe deixou o local com meu pai, visivelmente irritada. Posso ouvir a voz de minha mãe no celular. Sobre o motivo de nosso divórcio. Você viu aquilo, Paula? Sim. Peço desculpas por relembrar essas memórias dolorosas, mas simplesmente não suportava ver os dois agindo como se nada tivesse acontecido. Não, obrigada. Sinto-me aliviada, é como se você tivesse expressado tudo o que eu queria dizer. É verdade, Paula, você sempre guardou tudo para si mesma. Eu pensei que era apenas sua gentileza não revelar aos seus colegas o motivo de seu divórcio. Depois disso, minha mãe me enviou a gravação de sua conversa com o Breno durante o casamento. De fato, como minha mãe disse, mesmo que o tempo passe, não é fácil esquecer. Além disso, Breno não demonstrou nenhum sinal de remorso, considerando o que aconteceu como algo do passado. Decidi começar minha nova vida dando a Breno uma punição merecida. Escolhi puni-lo enquanto ele fazia uma apresentação na empresa. A oportunidade estava aberta a voluntários de diversos departamentos, então me inscrevi rapidamente e participei da conferência. Quando chegou a vez de Breno, seu supervisor, alheio ao seu novo casamento, comentou: Breno, você parece ainda mais motivado hoje, talvez por ter se casado recentemente. Sim, vou dar o meu melhor pela minha família. Ele respondeu com entusiasmo. Apesar de saber que eu estava presente na sala, decidi enfrentar Breno de uma vez por todas. Toquei o áudio gravado que minha mãe havia me enviado. Os participantes ficaram surpresos com o barulho repentino vindo do áudio, mas quando souberam sobre seu envolvimento com minha irmã após nosso casamento, começaram a condená-lo. Breno, você não alegou que o motivo do divórcio era uma diferença de valores? Não consigo compreender como um valor inclui trair sua própria esposa com a irmã dela. Peço desculpas por trazer assuntos pessoais para o ambiente de trabalho, mas acredito que isso é relevante, dado o contexto. Sobre o que você está falando? Quem é a mulher no áudio? Claro, o supervisor de Breno estava totalmente alheio à situação e não tinha evidências concretas, então não pôde fazer nada. Vamos lá, não percamos tempo discutindo essas questões sem sentido. Vamos seguir para o próximo item da agenda. Breno, por favor, continue com a apresentação. Sim, desculpe por esse breve contratempo. Breno concluiu sua apresentação rapidamente e deixou a sala. No entanto, a atmosfera na sala havia mudado, e as pessoas começaram a questionar seu comportamento. Você ouviu sobre o motivo do divórcio da Paula, certo? Sim, como ele pôde fazer algo tão terrível? Que tipo de homem é esse? Acredito que isso terá impacto em sua carreira na empresa. Após a conferência, recebi uma ligação de Breno. Paula, você não tem o direito de me julgar. Breno, você não tem o direito de me trair com minha irmã e não esperar consequências. Você acha que isso vai terminar assim? Creio que é apenas o começo. Daqui para frente, continuarei a responsabilizá-lo. A menos que você me ofereça uma compensação adequada, garantirei que todos da empresa saibam de seus erros.
Paula, você está agindo por impulso por causa da raiva, mas podemos discutir isso de maneira mais racional. Breno, você não compreende. Acha que pode continuar agindo como se nada tivesse acontecido? Está enganado se acredita que escapará impune. E assim, comecei a trabalhar para garantir que Breno fosse responsabilizado por suas ações. Minha vida não foi fácil nos últimos anos, mas não permitirei que ele saia impune sem enfrentar as consequências de tudo o que fez. Na empresa, contudo, um novo colega ingressou. Ele era alto, atraente e cheio de elegância. Todas as funcionárias, incluindo eu, ficaram cativadas por ele. Seu nome era Ricardo. Meu chefe solicitou que eu o treinasse, e prontamente aceitei. Ricardo era incrivelmente inteligente, educado e sempre conseguia arrancar um sorriso do meu rosto. Breno, por sua vez, demonstrou ciúmes e sempre encontrava um jeito de se intrometer entre nós. Em um determinado dia, Ricardo me convidou para jantar após o expediente, e eu prontamente aceitei o convite. Nessa noite, nossa aproximação se aprofundou, e acabamos passando a noite juntos. Paula, estou adorando passar esse tempo contigo, disse Ricardo com um sorriso encantador. Todos da empresa começaram a notar que algo estava acontecendo entre nós. Breno não demorou a confrontar-me, e eu lhe contei que estávamos namorando. Paula, como você pode fazer isso? Nossa separação ainda está fresca na memória, argumentou Breno, incrédulo. Você é bem cara de pau, respondi firmemente, deixando-o falando sozinho. Em certo momento, durante uma madrugada, enquanto Ricardo estava em minha casa, ouvimos barulhos do lado de fora. Era Breno, visivelmente embriagado, pedindo desculpas e clamando por uma segunda chance. Paula, por favor, me dê uma chance para explicar, implorou Breno. Eu não dei ouvidos e Ricardo e eu o acompanhamos até sua casa. Posteriormente, Esther, minha irmã, perguntou o que havia acontecido, e eu não tive alternativa senão contar-lhe tudo. Esther ficou triste e furiosa. Dias depois, minha mãe me ligou para contar que os dois haviam se separado. 2 semanas após o término do relacionamento deles, Breno veio até mim para pedir desculpas pela cena que fez na porta de minha casa. Paula, sinto muito por tudo o que aconteceu, disse Breno, visivelmente arrependido. Ele acabou deixando a empresa, e desde então, não soube mais dele. Com o tempo, Esther e eu retomamos nossa comunicação, embora nunca mais seja como antes. Esta história é uma reflexão sobre perdão, responsabilidade e crescimento pessoal. Paula passou por uma traição dolorosa, mas ao invés de se render à amargura, ela buscou justiça de maneira construtiva, revelando a verdade sobre seu ex-marido e sua irmã. No processo, ela enfrentou desafios morais e profissionais, mostrando uma forte determinação em responsabilizar Breno por suas ações. Enquanto Breno e Esther enfrentaram as consequências de suas escolhas, Paula encontrou um novo começo com Ricardo, lembrando-nos de que, mesmo após momentos difíceis, é possível encontrar a felicidade e o perdão. A história destaca como o perdão pode ser um caminho para a cura, mas também a importância de tomar medidas para garantir que a justiça seja feita quando necessário. Se você gostou dessa história, deixe sua opinião nos comentários abaixo e não se esqueça de dar um like e se inscrever no canal. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Um forte abraço!